Glórias ao Senhor. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Abra vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 5, a partir do versículo de número 12. Vou ler para ganharmos tempo nessa noite. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava no pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração nessa noite. Querido Jesus, estamos nós diante da Tua palavra. Senhor Deus, o Senhor tem ministrado ao nosso coração e já sentimos a Tua presença. Mas agora, Senhor amado, somos dependentes e carentes de ouvir a Tua voz. Senhor amado, como João Batista, Senhor amado, declarava que eu diminua e que o Senhor cresça. Senhor amado, eu sou Teu instrumento, sou Teu servo. Fala comigo também nessa noite, Senhor. Pai, salva vidas, liberta, cura, batiza com Teu Espírito Santo e faz o que lhe apraz, porque o povo é Teu, a igreja é Tua, nós somos Teus e somos dependentes do Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero louvar ao Senhor pelo dia que nós vivemos hoje. Até comentava ali com o presbítero Bruno, ele comentou ali comigo. Quando a igreja evangeliza, o culto se torna diferente. O Senhor, Ele se faz presente nos mínimos detalhes. Nós temos sentido a presença dEle aqui. O Senhor já havia colocado essa mensagem há um tempo no meu coração. E por esses dias Ele falou com a minha alma sobre graça. Sobre o favor imerecido de Deus para com o homem, para com o ser humano. A graça é nada mais, nada menos do que um favor de Deus que nós não merecíamos receber. Nós não somos merecedores do que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas nós precisamos entender que Ele não olhou para o nosso estado físico. Ele não olhou para o nosso estado momentâneo naquele momento. Porque nós vamos ler que a palavra diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. O versículo ele é no passado, diz estavam da glória de Deus, porque já não estamos mais destituídos da glória, porque foi pago um preço alto pela minha e pela sua vida na cruz do Calvário. Mas nós precisamos entender a raiz, o erro, aonde o homem caiu, aonde a criação divina caiu. Nós sabemos que desde o Éden há um pecado. Desde o Éden houve um erro que separou o homem de um relacionamento para com Deus. Em Gênesis, no seu capítulo de número 6, vai dizer
que toda a humanidade havia pecado. O Senhor olhava para a terra e não havia um justo sequer. No capítulo de número 7, o Senhor fala com Noé: levanta Noé para uma grande obra. E isso veio como de encontro ao meu coração, porque se Deus olhou para a terra, não havia um justo sequer. Mas no meio do cenário onde não havia nenhum justo, a graça foi lá na casa de Noé. Não, você não entendeu. O cenário era todos corrompidos. O mundo estava corrompido, mas Noé, a palavra diz que Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. Peraí, Patrick, mas a humanidade toda estava em pecado. Mas a humanidade toda estava corrompida. Todos estavam entregues a seus prazeres, aos seus desejos, aos prazeres da carne. Só que Noé não olhou para todo mundo. Noé não olhou para o povo. Noé não olhou para o pecado. Noé não olhou para aquelas pessoas que estavam entregues à idolatria, aos seus prazeres. Noé olhou para um único propósito, que era glorificar e adorar o nome do Senhor. A palavra diz que o Senhor, no meio de um cenário totalmente adverso, achou Noé. Só que a palavra diz que não achou só Noé, achou toda a sua casa. Isso me faz lembrar de Josué, quando no mesmo cenário, o povo todo entregue à idolatria, o povo todo entregue ao pecado, Josué pegou a sua família. Se vocês não querem escutar o nome do Senhor, se vocês não querem obedecer o nome do Senhor, se vocês preferem ficar no pecado, na idolatria, na apostasia, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. É óbvio que a graça alcança todos, irmãos, mas há um povo com comichões nos ouvidos, que fazem de tudo para não ouvir, para não entender a palavra. Palavra essa da graça, palavra essa da misericórdia, palavra essa que cura, que salva, que liberta. O papel da igreja é pregar, o papel da igreja é falar, mas se não quiser ouvir, irmão, nós precisamos cuidar dos nossos, da nossa casa, da nossa família. Porque não adianta nada eu pregar, eu evangelizar e o meu lar ser destruído. Chegou o momento de nós termos um posicionamento por completo, irmãos. Como já foi dito aqui, o Senhor está às portas. O Senhor está às portas, irmãos. Se isso não me fazer, se isso não me levar a buscar a face dele de uma vez por todas, eu não posso sonhar com o céu, eu não posso almejar o céu, se o meu desejo e o meu anseio não for servir ao Senhor aqui na terra. Como eu posso desejar uma eternidade com o Senhor, se eu desprezo Ele aqui nessa terra? Como eu posso almejar uma vida eterna, se nem a vida terrena eu quero agradar a Ele? Se nem na vida terrena eu quero ser obediente a Ele, a Sua palavra. Quando Paulo escreve aos Romanos, onde nós lemos, o tema central dessa carta é Paulo citando que judeus e gentios, todos eram iguais perante ao Senhor. Não havia distinção entre judeus e gentios. Só que havia os problemas entre a humanidade e Deus ainda. Por mais que a graça já havia alcançado todos os homens, a palavra diz no capítulo 3, versículo 10, que não havia um justo sequer. Em Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, vai dizer: pois todos pecaram, como nós já lemos, e destituídos estavam da glória de Deus.
Em Romanos capítulo 6, versículo 23 vai dizer que o salário do pecado é a... Se todos pecaram, diante do Senhor estavam todos mortos. O pecado, ele deteriora a vida do ser humano. O pecado, ele tira o brilho. O pecado, ele arranca o ser humano da graça. Porque como nós falamos do início, do princípio, se Noé, que era justo, achou graça aos olhos do Senhor, o povo que estava em pecado, que não achou a graça, foram afogados pelo dilúvio. Foram levados por aquele dilúvio. Isso retrata, se todos estavam em pecado, prontamente todos estavam mortos. Quando o Senhor tirou Noé, falou: Noé, constrói a arca, e ali ele mandou o dilúvio. Eu quero conjecturar e imaginar com vocês nessa noite, quando aquelas pessoas que rejeitaram a palavra, quando aquelas pessoas que viraram as costas para Deus, começaram a ouvir sobre o dilúvio, sobre o que Noé estavam falando, eu quero imaginar que aquelas pessoas começaram a correr para a porta da arca. Aquelas pessoas desesperadas começaram a correr para entrar também na arca. Mas se nós costumamos pregar que a porta que Deus abre ninguém fecha, a porta que Deus fecha também ninguém abre. A palavra diz que quando aquelas virgens foram buscar azeite, e quando elas voltaram, o Senhor já havia voltado, a porta já estava fechada, já não havia mais como alcançar a salvação. O pecado é coisa séria, irmãos. O pecado é coisa séria e nós precisamos pregar sobre ele. Existem momentos que nós entramos por essas portas. Você pode esconder do pastor, você pode esconder do seu líder, você pode esconder até da pessoa que está do seu lado. Você prega, você canta, mas o Senhor hoje requer um posicionamento. Porque se você está em pecado, você pode estar até bonito, mas a tua alma está morta. Irmão, preciso pregar. Você pode até ter muitos seguidores na sua rede social. Você pode ser até rodeado de muitos, pelo seu dom, pela sua forma de falar, pela sua forma de se relacionar. Mas se você está em pecado, um dia vai começar a cheirar mal. Porque um corpo morto, irmão, putrificado, começa a subir o aroma. Até quando você acha que vai conseguir esconder? A palavra diz que como por um homem, Adão, entrou o pecado na humanidade, por um homem também, que é Cristo, justo e irrepreensível, sem pecado, o pecado também não tem mais poder sobre a humanidade. Um dia eu, você éramos escravos do pecado, mas hoje pela graça, nós somos livres. Larga desse pecado de estimação hoje. Você não é mais escravo. Aí tem pessoas que para justificar o pecado fala: ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu já tentei. Irmãos, você não tentou nada, porque você não é mais escravo. Se você tentar jejuar, orar, ler a palavra, se converter dos seus maus caminhos,
O Senhor já pagou o preço na cruz. Como por um homem abundou o pecado, pela graça o pecado foi extinto e a graça superabundou. Romanos 5,12 diz que a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. E os seres humanos certamente estavam distanciados de Deus. Mas a mensagem da carta de Romanos, ela é esperançosa. E tenho algo, e um dia desses eu estava conversando com o pastor sobre algumas polêmicas que surgiram na internet, sobre a questão da Trindade. Há algumas vidas e algumas pessoas que tentam tirar a ação da Trindade da palavra. Só que na carta de Romanos, há um exemplo bem claro de que Pai, Filho e Espírito, eles não somente agem, mas eles lutam pela salvação do ser humano. Eles lutam pela regeneração do ser humano. Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Da mesma maneira também o Espírito ele ajuda na onde, irmão? Nas nossas fraquezas. Não tem como eu falar que eu não posso, que eu não consigo. O Espírito, isso é palavra, irmãos. Isso não sou eu que estou inventando, não. Romanos capítulo 8, 26 diz que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu estou fraco, quando eu estou sem força, quando eu estou desanimado, eu costumo dizer que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que esse próprio mundo em que vivemos, porque o mundo espiritual não dorme, o mundo espiritual não para, porque a palavra diz que o Espírito ele intercede por nós sem parar, com gemidos inexprimíveis. Enquanto o mundo espiritual está tentando nos derrubar, está tentando tirar nossa presença do Senhor, o Espírito está: Senhor, ajuda ele, Senhor, ajuda ela, Senhor, ele não está conseguindo, ajuda ela, Senhor, porque o Espírito Santo é aquele que quando nós dobramos os nossos joelhos, o Espírito vai ao nosso lado, colhe as nossas lágrimas, colhe as nossas petições e leva diante do Senhor, e leva diante do Pai. Senhor, ajuda ele, Senhor, ajuda ela, porque o homem não pode salvar a si mesmo. A salvação não é com a nossa força, não é com o nosso mérito. A salvação é porque o Senhor, é porque o Senhor um dia olhou para mim, olhou para você e disse: eu conto com ele, eu conto com eles, eu conto com ela, eu conto com vocês. O Espírito é aquele que nos ajuda. Primeira ação, o Espírito nos ajudando. Ou seja, isso já é uma prova de que nós não estamos sozinhos diante disso. Romanos capítulo 8, versículo 34. A ação do Filho. Diz assim a palavra do Senhor: quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem os condenará? Que condenação há sobre nós? Um dia nós éramos condenados, escravos do pecado,
Mas hoje eu e você somos livres. Eu e você somos livres. Eu, você, a tua casa, a tua família, nós somos livres. O Filho também intercede por nós. Vamos caminhar. Romanos capítulo 8, versículo 31. Agora a ação do Pai. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, quem será contra nós? Certa vez, a palavra vai dizer que contra o reino de Josafá vinha um grande número de exército contra eles. E aí a palavra diz que de início Josafá ficou preocupado. E agora? O que nós vamos fazer? A palavra diz que Josafá se prostrou diante de um pátio e começou a orar ao Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, eu não sei o que fazer. Porque tem algumas orações nossas que nós precisamos ser sinceros para Deus. Porque tem muita gente querendo colocar a mão na frente de Deus. Eu posso, eu faço, eu consigo. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus. A palavra diz que Josafá ele prostrou os seus joelhos e clamou com grande voz para o Senhor: Senhor, eu não sei o que fazer, porém os meus olhos estão postos em Ti. Senhor, eu não sei de que maneira eu vou agir, mas os meus olhos, a minha esperança, eles estão em Ti. A minha esperança está firmada no Senhor. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor dá a vida, o Senhor é Deus. Se o Senhor tirar, o Senhor também é Deus. Se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Mas se não curar, o Senhor continua sendo Deus. A essência dele é imutável. Só que nós precisamos confiar nele. Questiona ou adora, irmão. Questiona ou adora. O Senhor, ele não deve satisfação para ninguém. Ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer. Josafá foi sincero: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos no Senhor. A palavra diz que o Senhor logo levanta um profeta no meio do pátio, pastor. E aí o profeta se levanta. Eu quero imaginar aqui com o dedo de profeta falando: Josafá, o Senhor entendeu a tua oração. Nessa peleja, tu não terás que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor. Deus age na sinceridade do nosso coração. Eu sinto o Senhor neste lugar. Gálatas capítulo 2, versículo 16 diz que nós somos justificados pela fé de Cristo. E isso me deu fiquei tentando imaginar o porquê. E eu estava lendo um dia desses, que nós não somos salvos pela nossa fé. Nós somos salvos pela fé que Cristo teve em ir até a cruz do Calvário. Nós somos salvos pela fé que Cristo teve de ir até o final. Nós somos salvos pela fé que Cristo teve de enfrentar um madeiro, de enfrentar uma cruz, de enfrentar uma coroa de espinho, de enfrentar chibatadas. A fé foi dele primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19 vai dizer que nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Nunca foi sobre mim, nunca foi sobre o que eu posso fazer, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, até a nossa salvação.
Porque pela fé de Cristo, nós somos justificados. A fé foi dele. A vontade de ir até o final foi dele. Como humano, ele falou: Senhor, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas aí uma oração que confronta qualquer ser humano. Quando ele dobrou os joelhos e falou: Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Era ele falando: Senhor, se eu precisar ir até a cruz, o Senhor vai continuar sendo meu Pai. Eu vou continuar te amando. Eu vou continuar te obedecendo. Eu vou continuar te honrando. Mas, Senhor, se eu não precisar também a mesma coisa. Nada muda, Senhor. A tua essência não vai alterar. Pelos fatos, pelos acontecimentos. A essência de Deus é imutável. Eu quero ler com você em Romanos capítulo 12, versículo 2. Lá no início de todas as coisas nós lemos que o ser humano ele estava totalmente entregue ao pecado, distante de Deus. Perdão, irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Romanos 12, 2. A vida em Cristo, ela transforma o pensamento em todos os aspectos da nossa vida. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E não vos conformeis com o que está acontecendo, mas nós precisamos nos transformar. Evangelho que não transforma não é evangelho. Evangelho que não vai contrário à nossa vontade não é evangelho. Evangelho que não vai contra o nosso querer não é evangelho. Evangelho que não vai contra os nossos desejos não é evangelho. Porque quando nós conhecemos o evangelho, nós somos transformados. Seja de atitude, seja de pensamento, seja de intenções, nós precisamos ser transformados. Teve um ano que o logo acho que foi da Umadec, que era transformados para transformar. Não tem como eu buscar vidas lá fora se eu mesmo não sou transformado. A nossa vida precisa ser uma Bíblia aberta, irmãos. A nossa vida fala muito mais alto do que a minha voz aqui, do que da sua voz. O nosso testemunho de vida precisa falar mais alto do que as nossas pregações, do que os nossos louvores, do que nós cantamos. Mas eu tenho certeza que o Senhor está levantando pessoas comprometidas com a sua palavra, pessoas comprometidas com a verdade do Evangelho, pessoas comprometidas com quem Cristo é, com a essência de Cristo. A palavra diz em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, sobre duas portas, e eu já caminho para encerrar. Jesus ele deixa claro que há dois destinos após a morte. Quantos destinos? Ou é céu ou é inferno. Irmãos, é fato que ninguém está preparado para a morte. O Lucas, antes de louvar, falou sobre a avó dele, e por esses dias meu avô também faleceu. E a palavra do Senhor fala que muito mais vale nós irmos em um velório do que em uma festa. Porque quando nós entramos dentro de um cemitério, que nós vemos que ali foi o final da vida terrena, um ponto final, acabou. Quando nós pisamos num desses lugares, nós começamos a pensar: Deus,
será que a minha eternidade será contigo? Senhor, será que o tanto que eu trabalhei, quando chegar a minha hora, eu serei coroado? Porque há alguns que pregam que uma vez salvo, sempre salvo. Não cai nessa não, irmão. Quando eu disse que o Evangelho é transformação, não é quando nós aceitamos a Jesus que nós nos transformamos. A transformação, ela é diária. Todos os dias eu preciso de uma transformação. Isso é resquício da nossa natureza pecaminosa. Nós não somos mais escravos. Mas como eu disse, se eu tiver um pecado oculto, se eu tiver em pecado, o Senhor volta e eu fico. Se a minha casa estiver em pecado, o Senhor volta, busca a igreja e a minha casa fica. Algumas vezes a gente até passou isso no evangelismo. A gente quer pregar para a pessoa, quer orar pela pessoa e a pessoa fala, hoje não. Mas qual é a certeza dela do amanhã? O nosso Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus do amanhã. Todavia, o dia de amanhã para nós não existe. E a palavra diz que só há duas portas. A porta estreita é mais difícil, mas ela leva para o céu. E a porta larga? A porta larga é pela qual muitos têm optado. E a porta larga, ela leva para o inferno. E há muitos tentando fugir disso hoje. Mas eu não prego sobre o inferno. Mas eu não falo sobre o inferno. Por que não, irmão? Se o céu é real, o inferno também é. E a opção de céu e inferno não é minha, não é eu tomar por você. A opção é sua. Todavia, para a porta estreita só há um caminho. E Jesus falou sobre ele. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém, nem eu, nem o pastor, nem ninguém vai ao céu se não for por esse caminho, se não for por essa porta. A palavra que eu tenho para o teu coração hoje é: larga do pecado, larga da tristeza, da angústia, do desânimo e decida ir pela porta estreita. Porque largo é o caminho que leva para a perdição, largo é o caminho que leva para o inferno. Mas Jesus é aquele que nos leva para o céu, irmão. Quando eu disse que o inferno ele precisa ser pregado também, é que assim como os salvos terão uma grande recompensa ali nas bodas, ali quando nós chegarmos no céu, é uma recompensa pelo que nós trabalhamos aqui. Eu não quero entrar no mérito que levantaram um debate por esses dias. O que importa é nós chegarmos lá, irmãos. Mas todavia, assim como tem a recompensa para os salvos, também tem a recompensa para os não salvos. E qual é, Patrick? A recompensa para os não salvos é o inferno. Quando eu disse que o amanhã não existe, há um ditado aí fora que fala que oportunidades que passam não voltam mais. A oportunidade que você tem de ser salvo, de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, é hoje. A oportunidade que você tem de viver uma eternidade com Cristo é hoje. A
oportunidade que você tem de entrar pela porta estreita é hoje. Eu falei sobre o inferno, mas você não tem que aceitar Jesus com medo de ir para lá. Você tem que aceitar Jesus para querer ir para o céu, para encontrar Jesus lá. Porque Jesus não vai estar no inferno, irmão. Essa é uma certeza que eu posso te falar. Jesus não tem coisa mais que o inferno. A salvação já veio. A palavra diz em João capítulo 14 que diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele foi para lá preparar, irmãos. Ele está esperando a igreja. Ele está esperando um encontro com a sua noiva nos ares. A minha pergunta para você hoje é: você vai faltar nesse grande encontro? Porque uma certeza eu também tenho, que Lázaro não vai estar nesse encontro. Lázaro zombou, Lázaro debochou. Desculpa, o rico debochou, o rico virou as costas para Deus. Brincou com o que era a salvação, brincou com o que era o céu, brincou com o que era a eternidade. E a palavra diz que quando chegou aquele grande dia, a única coisa que o rico, que tinha mansão, que tinha posses, que tinha carro, que tinha muito dinheiro, a única coisa que ele queria era que Lázaro molhasse as mãos e pingasse água nos lábios dele. Era a única coisa que ele desejava. Por quê? Porque lá no inferno estava muito quente, irmão. Ele estava perturbado, e aquela perturbação não era passageira. Aquela perturbação, ela é eterna. A palavra diz que diante do Senhor estava uma grande multidão que não se podia contar. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. E eu vou encerrar agora. Naquele grande dia nós iremos ter muitas surpresas. Como eu disse, o papel do Senhor já foi feito. Não temos como nós cobrar do Senhor a nossa salvação. Porque como nós lemos, nós fomos salvos pela fé que Ele já fez, que Ele já teve, que Ele já fez. O sacrifício já foi feito. Mas nós teremos grandes surpresas naquele grande dia. Todavia, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz que naquele grande dia haverá uma grande multidão que não se pode contar diante do Senhor. Naquele grande dia, os salvos em Cristo estarão aos pés do Senhor, louvando ao nome do Senhor pela salvação, pelo dom da vida e vida eterna, vida com abundância. A palavra diz lá em João capítulo 4, que um dia o Senhor se encontrou com uma mulher em Samaria. A palavra diz no versículo de número 4, e era necessário passar por Samaria. Tinha outro caminho? Tinha. Mas a palavra fala que era necessário Jesus passar por lá. Porque em Samaria tinha fama, Patrick? Não. Porque em Samaria ele ia ter aplausos? Não. Porque em Samaria ele ia alcançar riqueza? Não. Era necessário ele passar por Samaria porque tinha uma alma. Mais vale uma alma do que o mundo inteiro de riquezas. Mais vale uma alma do que 1000 portas abertas. Mais vale uma alma do que toda a riqueza passageira, que a prata corrói, o ouro é corroído, tudo é corroído. Mas uma alma, quando nós ganhamos uma alma,
nós ganhamos uma vida para a eternidade. Quando nós ganhamos uma alma para Cristo, nós livramos essa alma do inferno. Quando nós ganhamos essa alma para Cristo, nós juntamos tesouro onde nunca será corroído. Com a permissão do pastor, eu peço para a igreja se colocar de pé nessa noite. Irmãos, depois do dia que nós vivemos hoje, eu precisei ser objetivo. Eu serei aqui antes de orar. Mas hoje ficou nítido que nós estamos em guerra. Hoje ficou nítido que quando a igreja se posiciona, o Senhor age. A palavra diz que Paulo plantou, que Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E você vai me ajudar nessa noite. Você que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A palavra ela foi pregada. E o que eu preguei não é fábula, não é qualquer história. É real e será eterno. A minha pergunta para você hoje: você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador hoje? Não por medo de ir para o inferno, mas para você ter uma certeza de uma eternidade com Cristo. Você que está na nave da igreja e já aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, me ajuda. Esteja em espírito de oração. A oportunidade está aqui aberta. Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos orar por você. Você que quer uma transformação na sua vida, nos seus planos, nos seus projetos, na sua família, o Senhor te espera nessa noite. A graça te achou hoje. A graça te arrancou da condenação. Você não precisa ser mais escravo desse pecado. Você não precisa ser mais escravo desse medo que tem te atormentado. Você não precisa ser mais escravo da depressão. Você não precisa ser mais escravo da síndrome do pânico. Você não precisa mais. Vem, nós queremos orar pela sua vida. Na galeria, na nave, nós esperamos por você nessa noite. Você que está nos assistindo pela live, a oportunidade também está aberta. Assim como todos nós estamos aqui, podemos dizer que a melhor escolha da nossa vida foi aceitar ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O Senhor te chama. O Senhor te chama nessa noite. Eu tenho certeza que há barreiras espirituais para tentar impedir disso acontecer aqui, mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Ele é aquele que salva, que cura, que liberta, que transforma, e Ele vai fazer aqui. Eu quero orar com você. Meus irmãos, há uma vida pela internet que aceitou a Jesus. Como eu disse, mais vale uma alma do que toda a riqueza que a terra pode nos dar.
Mais vale uma alma salva e liberta do inferno do que toda a riqueza. Nós estamos posicionados, irmãos, e com uma missão e uma incumbência nas nossas mãos. Eu quero fazer uma oração diferente com você. Você que pode abraçar o irmão do seu lado nessa noite. O dia foi, irmãos, de guerra. O dia foi de batalha. Mas nós vencemos. Nós vencemos. Vidas se renderam na avenida. Vidas se renderam agora pela internet. Evangelho é isso, irmãos. E até a volta do Senhor nós vamos pregar. Nós vamos falar que Ele salva, que Ele cura e que Ele liberta. Feche os teus olhos. Você vai orar por esse irmão, mas você vai orar para que o Senhor renove as forças dele. Você vai orar para que o Senhor renove os joelhos desconjuntados, os joelhos cansados, o corpo físico fatigado. Mas nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Nós não vamos retroceder. Há poder no sangue de Jesus. Querido Deus, terei chorama cantara suriandara. Terei chorama cantara suriandara e cantara suria. Terei minha cantara suriandara. Quando aceitar, pois a tristeza Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor, se na escuridão que ouviu a tua palavra, ó Deus. faz o seu passar. Perei chorama cantara suriandara. Tu és aquele que derruba todas as barreiras espirituais, Senhor. Seja ela no corpo físico, seja ela na vida espiritual. Nós queremos orar e repreender toda artimanha de Satanás. Nós cremos que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Não ficará de pé nenhuma cilada, nenhuma armadilha, nada, Senhor, que o inimigo tentou, Senhor, arquitetar contra a tua igreja. Nós cremos, nós acreditamos que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Senhor, a tua igreja seguirá caminhando. Senhor, a tua igreja seguirá caminhando pelo poder que é no teu nome. Pelo poder que é no teu nome. Nós oramos. Nós oramos, certos da vitória. E quem crê diz. E quem crê diz.